Olá, tudo bem? Hoje eu queria trazer para você um pouquinho, a falar sobre a comparação entre vaginose bacteriana e a tricomoníase. Às vezes, quando a gente vai ler, parece que são coisas distintas, bem diferentes, porque a vaginose bacteriana não cursa com processo inflamatório e a tricomoníase vai causar uma vaginite importante. Mas às vezes na prática não é bem assim. Às vezes são situações que podem sim se confundir, né? Então, falando de forma bem resumida, com relação à vaginose bacteriana, a gente sabe que é uma situação que vai cursar com aumento de anaeróbicos. Essas bactérias anaeróbicas, elas vão aumentar a produção de ácidos orgânicos que elevam o pH e que têm a capacidade de volatilizar. E aí dão aquele odor característico de peixe podre. Só que como é um desvio de flora bacteriana com predomínio de bactérias anaeróbicas, e a gente não costuma ter um processo inflamatório. A gente não vê hiperemia vaginal, hiperemia no colo uterino, no petequias, desconforto, dor na relação, nada disso. A gente vê uma paciente com uma queixa de um corrimento com cheiro ruim e, geralmente, a gente também observa esse corrimento, né? Então, o diagnóstico é feito pela observação característica desse corrimento bolhoso, um pH acima de 4,5. Se você tiver a microscopia, você vai evidenciar as células-alvo, oclucéus, que são a célula epitelial toda impregnada pela flora granular. Você pode ver também redução de lactobacilos. Então, você tem uma paciente com esse desvio da flora com predomínio de anaeróbicos. Bom, quando você tem uma paciente com tricomoníase, você tem um processo inflamatório, infeccioso, causado pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que é sexualmente transmissível, que às vezes parece algo raro, mas conforme a gente foi fazendo mais rastreio, mais diagnóstico, com o uso da biologia molecular, com o PCR, colhendo material lá da vagina, do colo uterino, a gente tem visto mais casos de tricomoníase. Quando a gente vai ler sobre o assunto, a gente vê que causa um processo inflamatório, uma colpite, uma cervicite, hiperemia vaginal, petequias cervicais, aquela descrição de colo em framboesa. Mas a gente também lê e a gente vê na prática que até 70% das pacientes, na verdade, vão ser oligossintomáticas. Elas vão ter poucos sintomas. Então, em algumas situações, você se depara com uma paciente que tem um fator de risco, múltiplas parcerias, não usa preservativo, e você faz a pesquisa do Trichomonas e ele está lá, e a paciente pouquíssimo sintomática. O processo inflamatório da tricomoníase, ele gera um aumento de pH, esse aumento de pH favorece o crescimento das bactérias anaeróbicas e vai acabar levando a uma vaginose bacteriana associada. Só que é uma paciente que chega com um quadro parecendo vaginose bacteriana, só que ela relata também, e você percebe um desconforto quando vai passar o espéculo, às vezes um sangramento em relação sexual, um sangramento quando você manipula o colo uterino. Então, ela pode ter um pouquinho mais de desconforto do que a paciente de vaginose bacteriana isoladamente, em que não há processo inflamatório. Então, eu trabalho na rede pública ou em algum lugar que eu não vou ter possibilidade de excluir a tricomoníase solicitando um PCR. Viu uma paciente que parece vaginose bacteriana, aquele corrimento característico, bolhoso, com cheiro ruim, mas tem um pouquinho de hiperemia vaginal, tem uma sinusiorragia, tem aquele desconforto ao passar espéculo, pense na tricomoníase e opte pelo tratamento via oral, porque aí sim você vai cobrir tricomonas também. Se você usar creme vaginal, você não vai tratar a tricomoníase, tá? Então eu queria trazer essa lembrança
da possibilidade dessa confusão, apesar de uma ser uma vaginose e a outra uma vaginite, só que nem sempre é uma vaginite tão exuberante. Então, sim, pode haver essa confusão e aí a gente pensar naquela paciente um pouco mais desconfortável, na possibilidade de usar um antibiótico oral, porque aí você sabe que você está cobrindo também a tricomoníase, tá bom? Então, essa era a lembrança que eu queria trazer hoje. Espero que seja útil e até a próxima.